Graças a Deus, é uma honra, é um prazer imenso, mais uma vez estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Mas antes de nós começarmos a nossa palestra, eu quero pedir para você, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Jailson HMTV para nos ajudar. Não se esqueça de dar o like e também aperte o sininho para toda vez que nós for colocar um vídeo no canal, você recebe aí automaticamente o sinal avisando que tem vídeo novo no canal. E você, meu irmão, que já é inscrito, então nos ajude aí a divulgar os nossos conteúdos, o nosso canal para as pessoas, tá bom? Muito bem, vamos lá, meus irmãos, vamos lá para as escrituras. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, só quero ler 2 versículos de Romanos, certo? Romanos capítulo 8, versículo 28 e versículo 29. Antes de eu ler aqui, eu quero avisar, né? Já como nós estamos na semana aí das festas mundanas, então tem que sair alguma zoada, algum latido de cachorro, algum estouro de bomba, alguma coisa. Os irmãos prestem atenção só no conteúdo, tá bom, meus irmãos? Tá certo? Muito bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, e diz assim as escrituras: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, deixa eu repetir mais uma vez a escritura, que ela é muito tremenda. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Olha aí a predestinação. E ele diz aqui, ó, verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Que Deus nos ajude e abençoe a sua palavra. Muito bem, meus queridos, baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é quando é. Veja, o nosso tema é baseado numa pergunta. E essa pergunta ela é muito importante, irmão. Olha, quando é que Deus conhece você? Essa é a pergunta que nós vamos usar como tema para a nossa pequena palestra. Quando é que Deus conhece você? Veja, irmão, que pergunta profunda. Ela, além de ser profunda, ela é uma pergunta muito importante para as nossas vidas. Quando é que Deus conhece você? Vamos ver, irmão, vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso que acabamos de ler aqui. Essa é a pergunta tema. Quando é que Deus conhece você? Vamos para as escrituras. Mateus, vamos logo para as escrituras em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 23, 21 ao 23 de Mateus capítulo 7. Preste bem atenção, irmão. Preste bem atenção nas escrituras que vamos ler e preste atenção no tema. Quando é que Deus conhece você? Isso é uma pergunta importante, irmão. É muito importante para a nossa vida. Para aqueles que confessam o cristianismo, aqueles que crêem na palavra de Deus, aqueles que falam que são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que tomam a Santa Ceia com pão asmo, lava-pé, aqueles que dizem que crêem que Deus enviou um profeta, aqueles que dizem, não, nós não cremos numa trindade, sabe? Aí a pergunta é essa: quando é que Deus conhece você? Vamos para a escritura, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23 de Mateus 27. Mateus 7, perdão, Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você veja que a palavra céus aqui, irmão, ela, tanto no começo do versículo 21, como no final, está em plural. Isso combina com Efésios capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Veja que combina com Efésios capítulo 1, certo? Versículo 10, tá vendo?
Olha, deixa eu repetir novamente aqui. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Céus, no plural. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Plural novamente. Aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 10. De tomar, congregar em Cristo todas as coisas. Todas no plural e coisas no plural. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tempo no plural. Tanto os que estão nos céus, céus no plural, como é que os que estão na terra. Então, sim, irmão, quando terminasse a era de Laodiceia, quando a plenitude dos gentios chegasse ao fim, essa escritura se cumpriria. Então, o céu e terra se uniria. Há uma conjunção, há uma união do céu e a terra. Depois da última era da igreja. E aqui Jesus disse, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizaremos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fazemos maravilhas? Versículo 23, ele diz assim, então dirá abertamente, olha, então lhe dirá abertamente, não é uma coisa isolada, sabe, não assim por cima, mas abertamente, ao público. Então lhe dirá abertamente, nunca vos conheci, nunca vos conheci, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica iniquidade. E o que é iniquidade, irmão? O profeta nos ensina que iniquidade é você saber fazer o que é certo e não faz. Então lhe dirá abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Olha aí, olha que coisa tremenda. Então quando é que Deus vai conhecer você? Quando é que Deus conhece você, irmão? Então aqui tem uma classe de pessoas que não são conhecidas por Cristo. Vamos adiante. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Isso é uma escritura muito forte. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler aqui até o versículo 21 de Romanos capítulo 1. Veja o que a escritura ensina. Veja o que o primeiro mensageiro profeta profetiza. Meu Deus. E muitas coisas, meu irmão, meus queridos e amados irmãos, que foi profetizado. É por isso que no livro do Apocalipse, deixa eu me lembrar aqui. Apocalipse, deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 10. Rapaz, é tremendo isso aqui, viu? Apocalipse 10. Versículo 8, versículo 10, capítulo 10, versículo 11 de Apocalipse. Olha o que aqui a Bíblia diz. E aqui há uma interpretação muito errônea. E disseram-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e língua. Então, quem foi o primeiro a profetizar? Foi o primeiro anjo mensageiro da era de Éfeso. Ele foi o primeiro a profetizar. Agora, quem vai profetizar a segunda vez? Aí tem a doutrina que diz, não. Era um homem ungido chamado William Branham, agora é a noiva. Aonde não, a primeira profecia, a primeira parte da profecia, quem profetizou foi o irmão Branham. Agora é a vez da noiva. Então, quando eles fazem isso, irmão, automaticamente, indiretamente, eles estão separando o William Branham da noiva. Eles estão dizendo, em outras palavras, que o William Branham não faz parte da noiva. Mas, quem é que profetiza pela segunda vez? Quem profetizou a primeira vez? Foi o primeiro mensageiro profeta. Irmão, leia a mensagem obra-prima, que o irmão Branham diz lá no parágrafo 171 em diante, que ele diz que o primeiro ministério e o segundo ministério são a mesma coisa. Qual foi o primeiro ministério profético? Foi de Paulo.
E qual foi o último ministério profético? Foi do 7º anjo. E disse-me, importa que profetize outra vez muitos povos e nações e línguas e reis. Quando o profeta de Deus, no dia 17 de março até o dia 24 de março de 1963, lá no Tabernáculo Brana, ele estava pregando o selo, ele estava profetizando outra vez as nações. Essa escritura se cumpriu no ministério do 7º anjo, lá no Tabernáculo Brana. Apocalipse 1-7 se cumpriu no Monte Pôr do Sol, parágrafo 148 da mensagem, qual é a atração sobre a montanha. Meu Deus. E Apocalipse 8-11 se cumpriu quando William Branham estava pregando no Tabernáculo Brana as nações, porque o irmão Branham disse que lá tinha 12 nações representadas. E disse-lhe, importa que profetize outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Meu Deus, que coisa tremenda. Vamos aqui para Romanos novamente. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21. E o nosso assunto é baseado numa pergunta, irmão. Quando é que Deus conhece você? Vamos lá. Veja aqui, versículo 18 do capítulo 1 de Romanos até o versículo 21. Aqui é o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro profeta, falando, profetizando a primeira vez. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Paulo está falando de que aqui, irmão? Aqui é falando de que? Aqui está falando da terceira vinda. Terceira vinda, isso aqui. Está falando da terceira vinda. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que deteve a verdade em justiça. Olha, versos 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestam, porque Deus o manifestou. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, com a sua divindade, se estendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, porque eles ficam inexcusáveis. Versos 21. Porquanto tendo conhecido, olha aqui, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificam como Deus e nem de graça, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Olha aqui, eles confessam, eles dizem que têm tido conhecido a Deus. Mas será que Deus conhece você, meu irmão? Quando é que Deus vai conhecer você? Vamos adiante aqui. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 13 ao 16 de Tito. O nosso tema é: quando é que Deus conhece você? Ah, irmão Jair, eu conheço Deus porque a Bíblia diz isso, diz aquilo. E mais de Deus? Será que Deus conhece você? Tito capítulo 1. Vamos lá. Capítulo 1 de Tito, versículo 13 ao 16. Olha o que as escrituras dizem. Olha aqui o primeiro mensageiro, o que profetizou a primeira vez. Olha o que ele diz. Este testemunho é verdadeiro. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendei-vos severamente para que sejam sãs na fé. Quer dizer, que tenham uma fé sadia, uma fé de saúde, certo? Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Oh, meu Deus! Quantos pregadores na mensagem, irmão, estão
trazendo os seus ensinamentos baseados em mandamento de homem, se desviando da palavra do dia, e eles ainda falam que conhecem a Deus. Não dando ouvido a fábulas. Quantas fábulas tem no meio do povo da mensagem, irmão? Fábulas. Está assim de fábula que os pregadores estão trazendo para dentro da mensagem. Não dando ouvido à fábula judaica e nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Aí Paulo diz assim, ó: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é impuro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Aí olha o que Paulo termina dizendo, ó: confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Meu Jesus, eita Deus, olha. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. E aí? Uma coisa é eu dizer que eu conheço a Deus. Claro, tem a Bíblia aqui. Eu estou com a Bíblia. Tem as mensagens. Eu leio a Bíblia. Eu conheço a Deus. Eu sei quem é. Eu sei como ele criou as coisas. Eu sei que... Agora, e as minhas obras? E Deus, será que ele me conhece? Meu irmão. Isso aí é outros 500. Uma coisa é você confessar que conhece a Deus. Outra coisa é você manifestar isso com as suas obras. Mas tem vezes que o profeta diz que a maior pregação é a sua vida. A maior pregação é a vida vivida. E é isso que nós vemos no meio de muitos pregadores, irmão, dessa mensagem. Muitos falam, mas as obras mostram outra coisa. Muitos falam disso, falam dos trovões, falam não sei de quê, fala daquilo outro, mas as suas obras manifestam outra coisa. Nós conhecemos Deus através disso, daquilo, mas as suas obras falam outra coisa. Deixa eu ler mais uma vez. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mas eles confessam que conhecem a Deus. Mas Deus conhece você, meu irmão? Vamos ver aqui, irmão. Agora, deixa eu falar algo aqui, irmão, que é muito importante. Deus quer conhecer você. Aqui em Romanos, deixa eu voltar aqui para Romanos, capítulo 8, onde nós lemos aqui o que o apóstolo Paulo, o primeiro que profetizou, falou. Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele diz assim, olha o que ele diz. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho. Quer dizer, Deus nos conheceu. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, esse conhecer de Deus, ou esse conhecimento de Deus, irmão, não é apenas um conhecimento didático. Não. Esse conhecer que Deus quer com você é algo mais profundo. Não apenas um conhecimento didático. Deus diz assim, Jailson, leia as mensagens do profeta e leia a Bíblia, que a gente vai passar a se conhecer. Eu conheço você e você me conhece. Não é esse tipo de conhecimento, irmão, porque o mundo religioso, o mundo da mensagem, está cheio de conhecimento didático. Está cheio de pessoas que conhecem Deus. A Bíblia, ele cita o versículo, capítulo, livro, a mensagem, está parágrafo, mensagem. Mas esse conhecimento que Deus quer ter com você, meu irmão, é algo mais profundo. É aquele mesmo conhecimento que Adão teve com Eva. E conheceu Adão, a sua mulher, e ela gerou um filho. Veja que tipo de conhecimento, porque na Bíblia, irmão,
tem dois tipos de conhecimento. Tem o didático, que é aquele que você conhece, você passa a ter esse conhecimento através de ler as escrituras, ler a mensagem, estudar. E aquele conhecimento que é um relacionamento entre Deus e você. Jesus ensinou isso. Pai, João 17, que eles sejam um, como nós somos um. É um relacionamento, uma unidade, uma união. Meu Deus, é esse tipo de conhecer que Deus quer ter com você. Então, quando Deus passa a conhecer você, ele passa a ter esse relacionamento. Agora, vamos ver aqui agora as mensagens que o profeta fala sobre isso, irmão. Porque isso é importante. Aqui na era de Laodiceia, era de Sardo, eu vou usar a tradução de Goiânia, era de Sardo, parágrafo 111. Essa mensagem ele pregou em 1960, 111. Ele diz aqui na metade do parágrafo, ele diz assim, ó. Veja o que o profeta ensina sobre isso. Jesus, ele está explicando aqui Mateus 7, capítulo, versículo 21 até o 23, de Mateus capítulo 7. É o que ele diz assim, ó. Jesus dirá que ele nunca os conheceu. Não é que ele não tenha consciência deles. Claro que ele tem consciência dessas pessoas. Ele tinha conhecimento dessas pessoas. Sua onisciência impede isso, mas eles não foram pré-conhecidos como estando na noiva. Então, irmão, para você estar na noiva, além de ter o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, você tem que ser pré-conhecido por Cristo. Meu Deus. Quer dizer, antes da fundação do mundo, antes de você se manifestar aqui na terra, Jesus dirá que ele nunca os conheceu. Não é que ele não tinha consciência dele. Sua onisciência impede isso, mas ele não fora pré-conhecido como estando na noiva, nem foram pré-conhecido entre os justos da segunda... Meu Deus! Vamos parar aqui. Quer dizer, essas pessoas que não são conhecidas por Deus, elas não estão nem na noiva e nem no justo de Mateus 25. Meu Deus, irmão. Deixa eu repetir isso aqui, que isso é muito forte. Jesus dirá que ele nunca os conheceu. Não é que ele não tenha consciência deles. Sua onisciência impede isso, mas eles não foram pré-conhecidos como estando na noiva e nem foram pré-conhecidos entre os judeus da segunda ressurreição. Eles não produziram fruto. Eita Jesus! Porque eles estavam fora da palavra. Mas qual palavra? Do dia. Muitos estão dizendo assim, graças a Deus que eu creio na mensagem do profeta, que eu fui batizado no nome de Jesus Cristo, que eu tomei a Santa Ceia com pão asmo, lava-pé e o vinho. Eu não creio em três deuses, eu creio no único Deus. Eu creio no profeta que Deus enviou. Aí eu te pergunto, mas a palavra do dia? Hein? Olha. Porque eles estavam fora da palavra. Não habitaram nela. E eles, por consequente, foram sentenciados à morte. Que tipo de morte? Irmão, morte espiritual. Muitos hoje, dentro da mensagem, com a mensagem profética na mão, estão mortos espiritualmente. E a palavra morte significa separação. Estão separados da mensagem e de Deus. Meu Deus. Veja aí, irmão. Veja a condição de muita gente da mensagem. Irmão, quando Israel saiu do Egito, a segunda Bíblia não saiu só judeu, não saiu só Israel, não. Saiu uma multidão mística. A mesma coisa é hoje, irmão. Tem muita gente misturada no meio do povo da mensagem. É uma multidão mística. E essa multidão vem passando durante as eras. Durante as eras,
Deus vinha tratando com duas igrejas. Mas quando Laodiceia termina em 63, Deus passa a tratar só com a noiva. Só com a noiva. E antes dela ela vira mais esposa. É por isso que o irmão Brana usa aquela expressão na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado. Que Cristo está sussurrando no ouvido da noiva. É só com a noiva, com a esposa de Cristo, que ele está tratando. E com mais ninguém. O tempo dele tratar com dois povos acabou-se. Agora, quando a noiva de Cristo for sair daqui, quando a última etapa do arrebatamento se cumprir, que é a ida da noiva, mudando de dimensão, aí ele vai tratar com o judeu, com outro povo dele, 144 mil, através do ministério dos dois profetas Moisés e Elias. Mas agora é com a noiva, com a sua esposa. E que você, irmão, não for conhecido em Deus, Deus não te conhecer, você está fora tanto da noiva como do justo. Está morto. E agora, meus irmãos? E agora? O que é que você vai fazer? Você tem que tomar uma posição? Ah, irmão Jailson, mas eu tenho 40 anos de mensagem. Isso não importa. Eu sou pastor. Isso não importa. Você tem que tomar uma posição. Tem de se posicionar para Deus passar a conhecer você. Agora, esse conhecimento, como eu falei, não é apenas um conhecimento didático. É algo mais profundo. Deus quer ter um relacionamento com você. Olha o que é que a Bíblia diz aqui no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, verso 3. Oséias. Vamos lá para o Antigo Testamento. Oséias, capítulo de número 6. Vamos lá, Oséias. Oséias, capítulo 6, versículo número de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Olha o que o profeta Oséias, um profeta menor, profetizou. Verso 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer. Olha que o negócio é profundo. Olha o relacionamento que o Senhor quer ter com você. Não é apenas um conhecimento didático, mas é um conhecimento mais profundo. É um relacionamento espiritual mais profundo. Conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, e ele a nós virá. Olha aí, irmão. Quando você passa a ter um conhecimento profundo, ter um relacionamento mais profundo espiritual com o Senhor, o que acontece? Ele a nós virá. Ele virá você. Meu Deus. Como a chuva seródia que rega a terra. Olha aí que coisa tremenda, irmão. É esse tipo de conhecer que Deus quer conhecer você. Dessa maneira, é desse relacionamento mais profundo. Deixa eu ler mais outra escritura. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 18 de Tiago. Vamos lá. Vamos para as escrituras. Tiago, capítulo... Eita Jesus. Tiago, capítulo 1. Olha aqui. Tiago, capítulo 1, versos 18. Vamos ler do 17 ao 18. Diz assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Olha aí o relacionamento que Ele quer ter com você. Ele quer ter um relacionamento para gerar algo. Gerar o quê? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que possamos como primícia das suas criaturas.
Deus amado. Veja aí, irmão, o tipo de relacionamento, o tipo de conhecer que Deus quer com você. É esse tipo de conhecer que Deus quer ter com você, irmão. Não é esse conhecimento didático, lendo a Bíblia. Não, é esse relacionamento que Ele quer com você. Mas quando é que Deus conhece você? Hein? Quando é que Ele conhece você, irmão? Quando é? Vamos aqui adiante. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. Olha, Tiago fala que Ele nos gerou pela palavra, certo? Olha o que Pedro diz. Sendo de novo gerados, não de semente incorruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, quando você tem esse relacionamento, irmão, quando você tem esse conhecer mais profundo com Deus, Ele gera em você a semente palavra. Meu Jesus, que coisa tremenda, irmão. Isso é maravilhoso demais, irmão. Isso é maravilhoso. Olha aqui, ó. Sendo de novo gerado. Não por quê? Por que de novo? Porque a primeira geração, sabe? O seu primeiro nascimento foi carnal. Aí gerou uma pessoa carnal, uma semente corruptível, uma semente contaminada. Mas quando você é gerado novamente, você tem um novo nascimento. Isso aqui está falando do novo nascimento, irmão. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível. Porque a semente corruptível foi o seu primeiro nascimento, que foi o nascimento carnal. Por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. O que nasce da carne é carne. E aquele nascer da carne, está falando de igreja. Muitos acham, porque está dentro das igrejas da mensagem, toma a Santa Ceia, crê no profeta, é batizado em nome de Jesus. Isso é semente corruptível, isso é uma semente contaminada, irmão. Por isso que tem que ser gerado de novo. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Não nasceu da carne, irmão, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Aí está. Olha a diferença dos que nascem da carne, é os que nascem da igreja. E dos que nascem do Espírito, é os que nascem de Deus, é os que nascem da palavra, é os que nascem da semente perfeita de Deus. Vamos ver aqui que o profeta fala sobre esse conhecer de Deus mais profundo. Mensagem Casamento e Divórcio de 1965, parágrafo 257 ao 259. Olha o que o profeta diz aqui. Olha o tipo de conhecer que Deus quer ter com você. Agora tome isso, leve isso para o lado literal que você quiser, mas isso aqui, bota na esfera espiritual e veja isso aqui, ó. Qualquer mulher que recusa a um homem, seu filho, não tem direito de ser sua esposa. Amém? Você se lembra na Bíblia? Quando o rei casou com Esté, porque a rainha se recusou e ele simplesmente obteve outra para si. O que aconteceu quando ela se recusou a sair com o rei e obtê-los? E obedecê-lo? É a mesma coisa com a mulher que se recusa a ser esposa para o seu marido. Aí o irmão Brana vem aqui, ó. Assim é com a igreja. Você viu que ele pegou algo natural para tipificar algo que está se cumprindo na esfera espiritual. Ele diz assim, ó. Assim é com a igreja que recusa engravidar na era em que estamos, na era que agora vivemos. Aí eu pergunto, irmão, para o povo da mensagem que crê que Deus enviou um profeta, em que era você está vivendo? A maioria vai dizer, estamos vivendo na era de Laodiceia. Então o que está acontecendo? Eles estão se recusando a engravidar da palavra de Deus. Eles estão dizendo, em outras palavras, que não quer ter um
um relacionamento mais profundo com Deus. Eles não querem que Deus conheça ele além do conhecimento didático. E assim é com a igreja que recusa a engravidar na era em que agora vivemos, para produzir filhos dessa era. Oh Deus! Que tipo de filho você é? Que tipo de filho você é? De qual era você é filho? A maioria é de Laodiceia. Até muitos crentes que dizem que crê que o sétimo... Olha, tem muitos pregadores que dizem que crê que o sétimo selo já foi aberto, que o trovão foi revelado, e isso e aquilo. Mas eles têm aqui, ó. Eles saíram de Laodiceia, mas trouxeram a bagagem laodiceana na cabeça. Porque são nicolaítas, sabe? Ainda segue com esse sistema diabólico. E outras coisas mais. Para produzir filhos dessa era. Nós não somos luteranos, nós não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Quando o irmão Branham diz que nós não somos luteranos, ele está falando da era de Sardo. Quando o irmão Branham diz que nós não somos de Wesley, ele está falando da era de Filadélfia. E quando ele diz que nós não somos pentecostais, ele está falando da era de Laodiceia. Tá vendo? Nós temos que ser filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para produzir um filho dessa era, o filho semente. Olha o que aqui, olha duas coisas que o irmão Branham fala que é muito profundo. Nós temos de ser os filhos no plural dessa era através da gravidez da palavra de Deus para fazer o quê? Para produzir um filho. Apocalipse 12. Para produzir um filho dessa era. O filho semente. Irmão, que você não for filho dessa era. E que era essa, irmão Jailson? A era da noiva. A era da pedra de coroa. A era do rapto. A era da vinda. A era abraâmica. A era efesiana. Que você não for filho dessa era, você não vai gerar o filho semente. E quem é o filho semente? É Jesus Cristo, homem. Meu Deus. Nós temos que ser os filhos desta era através da gravidez da palavra de Deus para produzir um filho desta era. O filho semente. Amém? Espero que você entenda. Não poderemos engravidar. Não, assim o que ele fez, não poderia engravidar. Não, assim o que ele fez, ele repudiou em divórcio. Isso mesmo, porém, ela não usa repudiá-lo. Ele repudiou. E ele seguiu em frente, revelando a sua palavra ao corpo e vindicou o mesmo por si próprio. Seus filhos começaram, por assim dizer, a se parecer mais com ele, porque isso está amadurecendo completamente, ou eles se tornam filhos da palavra, não filhos da igreja. A gente sabe, irmão, que as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, a Batista, a Universal, Deus e Amor, a Adventista, essas não são igrejas, são lojas. Então a igreja é a igreja da mensagem. Mas muitos são filhos não da palavra, são filhos da igreja. Aí começam a defender Quando você vê esses pregadores defendendo seus companheirismos, isso mostra que eles são filhos da igreja, não filhos da palavra. Filhos da palavra, não filhos da igreja. Filhos da palavra. E a noiva será uma amável pequena dama da palavra, inadulterada, não tocada por qualquer organização de homem, qualquer teoria feita pelo homem. Ela será noiva puramente inadulterada da palavra. Amém? Amém? Espero que você entenda isso no ar. Ela será a filha grávida de Deus. Oh, glória a Deus. Por que ela engravidou da palavra da era? Porque ela virou esposa. Então, se ela teve um conhecimento, um relacionamento mais profundo com seu esposo. Porque a esposa só pode engravidar depois que casa. E isso aconteceu em 63, irmão. E isso não vai acontecer, isso já aconteceu lá atrás.
Meu Deus. Aí está. Quando é que Deus conhece você? Quando ele tem um relacionamento mais profundo, quando ele tem uma relação espiritual com você, e você engravida da palavra, acontece isso, meu irmão. Meu Deus, que coisa tremenda. Vamos aqui. Então, irmão, nós estamos perto de terminar, certo? Nós estamos perto de terminar. Eu quero ler aqui a mensagem de Shalom. Eu li aqui a mensagem de casamento e divórcio. E agora vamos para 1964, Shalom, parágrafo 220 ao 224. Eu vou ler esses parágrafos aqui para a gente encerrar a nossa pequena palestra. Parágrafo 220 da mensagem Shalom de 1964, certo? Como nós temos duas mensagens em data diferente, com o mesmo título, com o mesmo tema, uma só que foi traduzida por Goiânia, essa aqui é pela voz de Deus, certo? Eu vou usar essa aqui que é traduzida pela voz de Deus, certo? Aqui, ó, parágrafo 120. Preste bem atenção. Esses parágrafos que eu vou ler vai ser os últimos parágrafos para a gente encerrar a nossa palestra, certo? Olha aqui, ó. Parágrafo 220 da mensagem Shalom, o profeta diz: não porque a unidade pentecostal é maior que a dualidade pentecostal, ou a dualidade é maior que a trindade, ou seja, o que tiverem. Não porque os metodistas é maior que os batistas, ou a Batista do Sul recebe o prêmio este ano por todas as igrejas batistas e todos os protestantes. Eles conseguiram mais membros este ano do que qualquer um do resto delas. Entende? Pela contagem. Aí o irmão Branco diz: os incrédulos superam vocês em número. Qualquer tempo, os católicos superam vocês todos. Os maometanismo supera todos esses. Está vendo? Aí o profeta vai começar a falar agora. 221. Você é conhecido. Olha, veja quando você é conhecido por Deus, irmão. Primeiro, quando você é gravidado, Deus engravida você com a palavra do dia. Com a palavra da era, você se torna filho da era. Pela a gravidez da palavra. E ele diz assim, ó: você é conhecido quando Jesus vive em você. É aquilo que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, eu acho que é capítulo 2. Paulo diz lá no livro de Gálatas, na carta de Gálatas: não é o que vivo, mas Cristo que vive em mim. A vida que levo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Você é conhecido quando Jesus Cristo vive em você. Primeiro. Segundo, quando Jesus Cristo vive em você, pela vida dele. Então, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo produz em você a vida de Cristo. Aí o irmão Branco diz: segundo agora, e pela palavra prometida deste dia, reflete-se. Está vendo? Aí eu te pergunto, irmão, qual é a palavra desse dia? Qual é a palavra desse dia? Qual é a palavra, qual é as escrituras que está se cumprindo nesse dia? Irmão, eu gravei 2 vídeos aí no meu canal, que você for ver, você vai ver lá. Identificado com as escrituras do dia. E depois eu vim e preguei: o 7º anjo traz o cumprimento das escrituras do dia. E lá eu mostro algumas escrituras do dia. E essas escrituras, irmão, que te dá direito a ele passar a te conhecer, quer dizer, ele tem um relacionamento mais profundo. Você é conhecido quando Jesus Cristo vive em você, pela vida dele e pela palavra prometida deste dia. Não é do dia de Lutero, sabe? Não é da Zé. A Zé já passou, irmão, era, acabou. Agora é a palavra desse dia. E quando eu falo desse dia, começou lá em 63 e vem se produzindo até agora. Agora, aí ele diz assim, ó: a mesma palavra que estava refletindo em Moisés não pode estar refletindo em Elias, porque era outro dia. A mesma palavra que se refletiu em Noé não podia estar em Moisés, porque, veja, Noé construiu uma arca. Moisés dirigiu o povo precisamente o que foi prometido. A mesma luz
que foi refletido em um, não foi refletido em outro, mas uma palavra, mais uma palavra da outra. Então, a luz do passado já passou, irmão. Nós estamos vivendo aqui na palavra do dia. Na luz do dia. Aí muitos dizem, mas Jesus é a luz. Jesus mesmo disse isso. Eu sou a luz do mundo. E eu acredito que Jesus não é a luz do mundo, mas com a palavra do dia. Com a palavra da zera não é mais não. Ele é luz do mundo com a palavra do dia. Aí o profeta continua. O Novo Testamento todo fala dessa hora. Jesus Cristo fala desta hora. Quem é, então, algum homem? É Jesus Cristo. O Filho de Deus manifestando, refletindo a luz da palavra que ele prometeu para esse dia. Oh, glória a Jesus. Que coisa tremenda. O irmão Branham bate 2 vezes no púlpito. Aí está, irmão. Essa é a maneira, irmão, que Deus vai passar a conhecer você. Que esses princípios que eu mostrei aqui, baseado na Bíblia e na mensagem, não estiver em cumprimento em você, não estiver se cumprindo na sua vida, esqueça. Deus não lhe conhece, aí você está fora do justo, você está fora da noiva e você está morto espiritual. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E eu, mais uma vez, peço para você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal para nos ajudar, certo? E o meu propósito aqui, irmão, não é tirar ninguém de igreja. Eu quero ajudar aqueles irmãos que querem ajuda, tá bom? Que Deus abençoe, e um forte abraço. E se inscreva, dê o like, aperte o sininho. E, se Deus permitir, quarta-feira eu estou mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV para juntos nós continuarmos com a nossa palestra, tá bom? Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.